Estamos começando mais o podcast Despachadas. Eu, Mariana Dias e Suelen Raguiante, estamos aqui com um convidado muito especial para falar sempre de quê? Temas que trazem polêmica, mas com a seriedade que só o nosso programa tem para vocês. Vamos receber hoje o Dr. Rodrigo Scalia, médico psiquiatra, terapeuta de casal, criador do Reconnect e mestre em ciência da saúde. Seja muito bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito Suelen. obrigada. Obrigado, Mariana. É um prazer te receber aqui. A gente tá bem curiosa com esse episódio para aprender um pouco mais com você hoje, viu? Coisa boa. Vamos lá. Então vamos lá. Doutor, quando que as nossas escolhas são conscientes ou não? Escolha está falando de relacionamento. De relacionamento. Vamos começar então. Vamos pautar hoje aqui no relacionamento, terapia de casal, traições. Beleza. Bora Porque lá. essa discussão é maravilhosa, né? Aham. O que é inconsciente e o que é consciente. Isso. Tem muitos autores diferentes, teorias diferentes, tá? Agora, tem um cara que estudou bastante o que faz a gente se sentir confortável na presença de alguém. Né? Esse cara é um cara chamado Bowlby. Então ele desenvolveu uma teoria, baseado na infância, na primeira infância, do tipo de apego que as crianças desenvolviam. Então, basicamente, o estudo que ele fez é o seguinte: ele pegava uma mãe com uma criança, colocava numa sala, e aí a mãe depois fica lá um pouquinho, uma sala estranha, a criança de 1 ano, 2 anos, por aí, ela saía, ia embora sem falar nada com a criança. E voltava alguns minutos depois. Todas as crianças começavam a chorar imediatamente, é óbvio, né? O que é esperado nessa fase. Só que aí, quando as mães voltavam, ele estudava a reação das crianças quando a mãe chegava. Algumas crianças, elas desenvolviam um apego chamado seguro. A mãe voltou, elas se acalmavam e voltavam a explorar o ambiente. Algumas crianças, elas tinham um apego chamado de apego ansioso. Elas ficavam com muito medo de perder a mãe. Elas não tinham segurança que a mãe não ia embora a qualquer momento. E elas se agarravam à mãe, não paravam de chorar, mesmo depois de muitos minutos, e não conseguia voltar a explorar o ambiente. E outras crianças desenvolviam o que a gente chama de apego distante. Ela parecia indiferente. A mãe chegava, ela ficava assim, como se não conectando, como que com medo de perdê-la, ela evitava se conectar novamente com a mãe. Então ele descreveu os tipos de apego. Tinha um apego que era um que ficava misturando vários ainda. E olha só que interessante, depois eles começaram a relacionar isso com as formas de relacionamento que a gente tem na idade adulta. Então parece que o quão seguro a gente tem nos primeiros relacionamentos é um dos modelos que pode explicar como a gente se sente confortável na presença de alguém depois na idade adulta. Então é como se fosse a gente tivesse acostumado com um padrão de relacionamento. E isso fosse facilmente reproduzido depois em novos relacionamentos. É claro que isso é atualizado de acordo com as coisas que vão acontecendo nas suas experiências. Então, se você teve uma pessoa que tem um apego super seguro e, de repente, todo relacionamento que você tem acontece uma traição, você pode começar a desenvolver apegos inseguros, ansiosos, com novos parceiros, novas parceiras. Então, é como se fosse um tipo de relacionamento que você se sente confortável. E isso acaba atraindo o tipo de pessoas. Já viu aquela pessoa que sempre se apaixona pelo mesmo tipo? Né? É sempre o bad boy, é sempre o cara que todo mundo olha e fala, nossa, vai dar trabalho demais, não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa sente atração por uma pessoa que é distante. Ela quer reproduzir o que acontecia no lar. Então por isso que a gente reconhece, nossa, igualzinho o pai, igualzinho o fulano. Ela reproduz aquilo, foi o que é confortável para ela. Por mais que seja na desgraça, no problema, a pessoa se sente confortável nisso. Então, nesse sentido, é como se num primeiro momento a gente se sentisse atraída ou atraído por pessoas que tem muito a ver com as nossas experiências, o que deixa a gente confortável. Num segundo momento, entra o processo que a gente de escolha consciente, que é treinamento. Que é um momento que a gente fala que desenvolve o amor. No primeiro momento é atração, no primeiro momento é química, no primeiro momento tem que ter essa explosão mesmo. Mas no segundo momento tem que falar, peraí, esse cara tá me dando um sinal de que não vai dar certo a longo prazo. Opa, peraí, essa mulher, ela tá demonstrando esse valor que não combina comigo. E aí precisa entrar no modo consciente. Se não entrar, teremos problemas. Porque só a paixão, ela realmente vai levar a gente, às vezes, para um lugar que não é o que a gente quer levar a nossa vida. E assim, de curiosidade, né? Você disse que teve esse experimento que foi feito com várias crianças, certo? Mas por que essas crianças agiam diferente? Sim, eu imagino crianças assim, tenra idade. 1 ano, 2 anos de idade. Justamente, mas o que acontece para a forma como os pais, pode ser diferenças genéticas, tá? Tá. Mas existe um grande papel da forma como os pais interagem com essas crianças. Sim. Então você tem pais, por exemplo... meio, né, de convívio. Também, não é só Pode isso. ser genético. É a forma como a pessoa, assim, é uma combinação das coisas. Tá. A forma como a criança aprendeu a se conectar. Então imagina que um pai nunca tá em casa,
nunca tá disponível, tá sempre ocupado, é aquele cara super distante. A criança, ela começa a se acostumar com isso. E ela tem duas alternativas. Ou ficar extremamente ansiosa, qualquer momento eu posso perder, ou ficar assim, é melhor não me ligar nas pessoas, que as pessoas elas vão me abandonar. Você entende que esse padrão ele pode continuar em outros relacionamentos? Sim. E aí a pessoa vai ter, por exemplo, se ela for muito distante, ela vai ter dificuldade de ter intimidade com uma determinada pessoa. Ela tá sempre saindo dos relacionamentos, ela nunca se liga, nunca se entrega totalmente. E se for um apego muito ansioso, ela pode ficar procurando sinais o tempo todo de que a pessoa não tá indo embora. E aí você vai ter vários padrões dentro dos relacionamentos relacionados a isso. Isso é uma das teorias, tem uma série de outras, mas é uma teoria muito bem embasada cientificamente. Doutor, e sobre as linguagens do amor? A gente sabe que tem livro hoje, né, falando dessas linguagens, a gente vê muitos vídeos, né, muitas pessoas, assim, realmente entendidas falando, né, da importância de entender essas linguagens e tal. Isso existe, isso funciona? Como que são essas linguagens do amor para o casal? O que é o negócio da linguagem do amor? É um pastor americano criou uma forma como ele percebe os relacionamentos. Tá? Agora, qual o lastro científico que existe disso? Nenhum. Existem poucos artigos que exploraram o modelo das linguagens do amor, que é um modelo de personalidade, se você for ver. O que é o modelo de linguagem do amor? Existem 5 tipos de pessoas. Né? Essa pessoa gosta disso, essa pessoa gosta daquilo, atos de amor, atos de serviço, palavras de afirmação e assim por diante. Então é como se fossem tipos de pessoas. Tá? E você precisa de um modelo científico para poder estudar isso. Os artigos que nós temos não mostram uma consistência interna desse modelo. E esse modelo não é capaz nem de prever e nem de mudar a resposta de casais quando é aprendido. Então, isso quer dizer que esse modelo não tem valor, que essa teoria não tem valor? Não. Né? Ela tem o valor de você estar observando o que o outro precisa. Então, sempre que alguém do casal está olhando para o outro falando assim, peraí, como que o meu marido, a minha esposa, minha namorada, meu noivo, ele é diferente de mim? O que ele precisa desse relacionamento? Sempre que isso acontece, é uma coisa boa. Então, você pode melhorar relacionamentos. Mas dizer que as pessoas são dessas 5 linguagens, que isso que faz com que o casal melhore ou piore, é insuficiente, é um modelo insuficiente. É um modelo terapêutico, assim, que não é científico, que não é ensinado nas universidades e que preocupa quando você tem esse como material teórico de uma pessoa que está atuando com casais. Tá? Para mim, é um modelo de metáforas. Tá? Você está dando uma metáfora para o público para eles poderem pensar sobre isso, mas não é um modelo realmente comprovado ou que os estudos indicam que tem uma validade boa para a clínica. Às vezes ele quis fazer um resumo, né? Porque não tem como tu colocar 5 caixinhas e achar que não existe mais nada além disso, né? De uma necessidade humana, eu tenho certeza, né? Que nem o autor acha que é só isso, né? Mas é a forma como ele viu os casais. Ele quis vender livro também, né? Sim. Então, assim... Mas a premissa é interessante, O que né? as pessoas gostam? Outro e saber desde a época da revista da Capricho. A pessoa quer saber que tipo que eu sou... Gosta, né, da caixinha, quer encaixar na caixinha. Qual personagem de Friends você é? Qual personagem, qual casa do Harry Potter? As pessoas gostam disso, é isso que vende. Qual combino, qual que não combina. Mas aí você chega na pessoa... eu lembrei da Capricho, agora foi demais. Eu fazendo os testes, eu fazia todos. Assim. Todo mundo é dessa época, então, eu sei disso. Pois é. Adorei. Então a gente gosta disso, porque isso é uma coisa do ser humano, de gostar de caixinha. A gente gosta de explicações simples. Olha, tem essas 5 linguagens. Poxa, fez todo sentido. É verdade? Não. Não é verdade. Mas imagina o cara chegar e te dar, tem essas 200 coisas pra você trabalhar. Fala assim, ninguém quer saber disso. Nossa, vou separar, né? Depois você vai ter 200 coisas pra fazer pro casamento. Mas a verdade é essa, né? É a verdade. É por isso que o povo tá separando mesmo, né? Tem muita coisa pra cuidar. E falando nisso, qual que é a maior ruína de um casamento? É a traição? Olha, eu acho que a traição é uma das maiores. Mas a traição não é só sexual, não é só uma traição afetuosa. Né? Pode ter outros tipos de traição, né? Que você rompe contratos. E isso é uma das coisas que faz os casamentos entrarem em ruína. É uma das grandes crises do relacionamento. Sobre a traição especificamente, tem uma autora chamada Carol Rusbolt. Essa autora ela pesquisou mais de 40 anos só traição. Então ela começou a descobrir o que são os padrões que levam as pessoas a realmente traírem. Existe uma ordem que as coisas vão acontecendo. A traição, apesar de ser responsabilidade de quem cometeu a traição, ela escolheu aquilo em algum momento, então existe ali uma responsabilidade dela, mas também existe um processo no relacionamento que vai fazendo com que isso aconteça. Né? Outros autores chegaram a dar os passos, né? São 24 degraus para traição. O autor Gottman fez essa organização. Tá? Olha só o que ela descobriu, com uma coisa interessante. O principal fator ligado à traição é quando a pessoa faz comparações negativas.
Então ela tá com uma determinada pessoa, então eu tô com a minha esposa, e aí eu vejo uma outra pessoa e começo a fazer comparações. Falo assim, nossa, será que essa pessoa, como é que ia ser minha vida com ela? É uma pessoa que eu acho bonita, que eu acho interessante, que eu tenho atração, e eu começo a comparar com a pessoa que eu estou. E isso é o que leva pra traição, no final das contas. Você tá brincando. Então agora você imagina o que acontece com o Instagram, que é basicamente uma máquina de comparação. E aí você tem um problema muito significativo. Uma máquina de comparação superficial, porque ali a gente mostra o que a gente quer mostrar e não necessariamente o que a gente é. Exatamente, mas é o que as pessoas comparam, corpos, né? Corpos, rostos e querem saber, né? Essa é mais do que aquela. Então, mesmo que a pessoa não perceba e frequentemente não é consciente assim, ao ela fazer milhares de comparações ali, aí girando a tela dela e escolhendo outras pessoas e olhando aquilo e admirando, isso acontece com os dois sexos, você está minando o seu relacionamento. Só que frequentemente as pessoas não percebem isso. Tem um estudo que mostrou que, em média, as mulheres têm 5 contatos no Instagram ou em redes sociais que elas estão conversando, que são pessoas que elas provavelmente ficariam se elas terminassem. Então são pessoas que ela tem atração e que mantém contato. Em média, são 5 nas mulheres. Tipo um step. Um step. Em média, são 5. Isso é muito grave. Deus, Isso é justamente gravíssimo. o que a Carrie Roosevelt mostrou que leva para traição. É por isso que o índice de traição feminina está chegando perto do masculino, que é uma tragédia. Né? Antigamente, a gente tinha Será um que é disparate. tragédia? Eu tô achando que é equidade. Eu acho que é uma péssima equidade, Tô assim, na minha brincando, opinião. mas né? eu falo assim, pensando em direitos iguais, né? Porque quanto tempo a mulher ficou ali levando chifre dentro de casa, né? Sendo dona de casa. Agora, Então, às vezes, chegou a hora do homem. Infelizmente, essa equidade foi de um Horrível, jeito, né, de se equiparar com o pior do mundo masculino. Isso. Eu já ia te falar que, no caso dos homens, a média é 8 pessoas, 8 contatos. Aí, ó, também né? a gente tá sempre perdendo. Então, para pessoas que pensam num relacionamento monogâmico a longo prazo, é uma infelicidade mesmo. Se você quer, hoje você quer falar assim, não, eu quero ir com essa pessoa pela minha vida 30 inteira. anos, 40. Aí você tem que começar uma série de comportamentos que às vezes de forma inconsciente você tá minando o seu relacionamento. Você não vai perceber, não vai falar assim, não, é porque eu tô curtindo uma mulher de biquíni aqui. Não, agora se você continuar a ficar vendo pessoas e outra coisa, pornografia, você acaba tendo essa comparação negativa, diminuição do desejo, é um dos problemas que você pode acontecer, falando especificamente da traição. Mas pegando esse gancho aí, né, dessa explicação, a sociedade é monogâmica ou é uma performance cultural? Ixa, como assim a sociedade monogâmica? Você tá falando se existe uma tendência à monogamia? Isso, porque assim, a gente vê hoje, né, vários biotipos de relacionamento. A gente mesmo aqui entrevistou, por exemplo, o trisal, o quadrisal, enfim, relacionamentos abertos, né? Mas o que me soa é que parece uma hipocrisia um pouco essa monogamia, assim, a todo custo. Ou não? Eu acho que assim, a maioria, se você pegar a maioria da população, ela gostaria de ter um relacionamento monogâmico. Certo. Isso é a grande maioria, tá? Nós estamos falando aí de 90, 95% da população, ela deseja para si um relacionamento monogâmico. Então, quando a gente vai pensar em intervenções, nós estamos pensando em intervenções que facilitem o processo de casamento, né, dentro da clínica. Então, se a pessoa está num casamento, ela fez um contrato de monogâmico, tá? Se isso é da natureza, depende do que a gente está observando, de qual que é o seu padrão. Eu acredito que, na maioria das vezes, um relacionamento estável, monogâmico, é capaz de trazer mais estabilidade para a vida de uma pessoa. E eu acho que isso é capaz de trazer mais estabilidade para a vida de um país. Isso quer dizer que todas as pessoas têm que ser assim? Obviamente que não. Né? Mas eu preciso escolher algo com o qual estudar e usar isso de modelo para eu poder melhorar relacionamentos quando eu estou pensando em fazer isso. Né? São questões de valores, né, doutor? A maioria dos brasileiros, das pessoas do mundo, elas desejam isso. Elas desejam uma pessoa para compartilhar a vida. Nós temos inúmeros indicadores de saúde que são melhores quando há uma monogamia. Tá? Por exemplo... Inclusive doença sexualmente transmissível. Essas são diretamente óbvias relacionadas a melhor, né? Agora, quando a pessoa tem um relacionamento monogâmico, a longo prazo, existem indicadores de saúde também que são melhores, inclusive físicos. Assim como ela está desde que esse relacionamento seja positivo. Se ela tiver um relacionamento negativo, é óbvio que vai ser ruim para a saúde dela. Agora, relacionamentos monogâmicos a longo prazo são muito bons para a saúde mental, são muito bons para a saúde física, coração, índice de infarto, expectativa de vida, tá? Nós temos vários índices ligados à saúde.
Então, existe não só o interesse das pessoas para que os relacionamentos sejam assim. Raramente eu vejo uma pessoa entrando num casamento falando assim, não, a gente está entrando num casamento para ele ser aberto. E na maioria das pessoas que abrem um casamento, esse casamento vai se romper um tempo depois. Então, por mais que a gente veja pessoas que estão em modelos diferentes de relacionamento, a gente vê que é um modelo mais instável, em média. Em média, os relacionamentos duram menos, têm mais problemas e há uma separação depois. Então, o índice de separação em trisais e em pessoas que ficam 4 pessoas, em média, é maior. Não dita o destino de um trisal específico, mas em média o tempo que eles ficam juntos é menor do que num relacionamento monogâmico. E é tão interessante isso, porque a maioria que a gente percebe, né, do dia a dia aí de traições, quando descoberta, traições vindas de um relacionamento monogâmico, normalmente a pessoa, o traidor, não fica com a amante, não fica com o amante, né? Porque aquilo ali é aquela coisa passageira, é como se diz, é o vagabundo, é a biscate e pronto. Normalmente, as pessoas que vão buscar aí ou uma continuidade no casamento ou separar, dificilmente vai assumir a amante, né? Isso acontece apenas em 15% das vezes. Então, quando há um término do relacionamento por conta de uma traição, apenas em 15% das vezes há uma continuidade do relacionamento com o amante ou com a amante. O resto dá os R$ 50 lá da música da Nayara Azevedo. Então, você vê aí que existem interesses diferentes. Não é do mesmo tipo de relacionamento que está tendo com a esposa ou com o esposo. Tá? Agora, na maioria das vezes, as pessoas que cometem atos de traição, elas estão, mesmo que não descobertas, elas estão destruindo o próprio relacionamento. Então, por conta do que isso que a Carrie Rusbell descobriu, mesmo que não haja a descoberta da traição, você está necessariamente destruindo o seu relacionamento porque existe um segredo. E um segredo grave, um segredo que é realmente, na maioria das vezes, deal breaker, né? Que vai acabar com o relacionamento. E esse segredo por si só já faz uma série de mudanças na sua linguagem não verbal, na forma como você age, e isso vai fazendo com que a pessoa se afaste. Agora, mesmo que o relacionamento esteja muito ruim, 30% das vezes as pessoas não traem. Então pode estar num lixo de relacionamento, mas 30% das pessoas não traem, mesmo quando está muito ruim. 70% trai quando está muito ruim. Tá? Então existe aí também uma diferença da questão de valor e de caráter, né? De decisão da pessoa. E caráter. Tá? Porque é uma decisão, no final das contas. Até um sistema familiar, né, mesmo. E assim, pegando também de novo um gancho, assim, pensando cientificamente falando, né? Todo mundo que está num relacionamento longo vai sentir a vontade de trair em algum momento? Isso vai passar pela cabeça da pessoa? Sentir atração por outras pessoas é algo normal. Tá? Sentir atração por outra pessoa, achar outra pessoa bela, achar outra pessoa bonita, isso acontece na cabeça da maioria das pessoas. Outra coisa é pensar em trair. Pensar em trair é imaginar, fantasiar com outra pessoa, né, e tendo comportamentos que levam a ter um segredo do outro. Então, qual que precisa ser o padrão? Né? Porque a traição também não é só de origem sexual, né? Só quando você beija a pessoa, que você transa com a pessoa, que você traiu. Se você tá tendo conversas secretas com alguém, e o nível de intimidade é um segredo pro seu parceiro ou parceira, você já tá traindo. É uma traição do tipo emocional. E a traição emocional, para as mulheres, elas avaliam como pior do que a traição sexual. Para os homens, a traição sexual ganhou uma nota pior, em média. É tudo resultado de artigo, isso que eu tô dizendo, né? Então você tem a traição emocional, e qual que é o problema da traição emocional? Você precisa se perguntar o seguinte: esse nível de intimidade, de conversa que eu tenho com essa pessoa, se estivesse acontecendo na frente do meu esposo ou da minha esposa, seria um problema? Porque se sim, você tá cometendo um ato de traição. Tá? Ah, mas minha esposa ou meu esposo, ele fica ciumado com qualquer coisa. Bom, aí você tem um outro problema, que você precisa resolver e não fazer algum tipo de coisa escondida. Se você tá sentindo que uma necessidade de esconder, isso é um ato de traição emocional. Então, assim, tem essa diferença, né? Uma coisa é achar a pessoa bonita, desejar, etc, né? Outra coisa é concretizar o ato, seja emocional, fisicamente. Alimentar a fantasia. Alimentar. Né? Aí depende também do que você considera castidade, no sentido de se manter fiel dentro de um relacionamento. Se você considera que se manter fiel significa se manter fiel nos seus pensamentos, significa que você não vai fantasiar com outras pessoas. Enquanto tem outros relacionamentos em que isso não é importante. Pode fantasiar com quem você quiser, pra mim não tem problema nenhum, você estando aqui em casa no final do dia. Mas eu vou te falar, né? Eu vou falar.
uma galera aí, eu vou falar quase 100% e falar que nunca fantasiou nada com ninguém, nem nada, nunca na vida, eu vou te falar meio difícil. Eu vou te falar que isso aí, vou falar, levanta a mão, acho que vai levantar ninguém. Né? Que fica No alimentando sentido fantasias. não alimentar, mas em algum momento, sei lá, viu, Pensamentos são normais. Ver alguém normal. ter atração é normal. Sim, não ficar alimentando diariamente com a mesma pessoa. Viu ali, sei lá, um Cauã Raymond, né? Falou, nossa, tal, né? Ou donos do jogo. Eu falo assim, entende o que eu tô dizendo? Não, eu acho que também tem que cuidar, num sentido assim, pelo menos pra mim, né? Eu não acho que é traição ver alguém bonito e, sei lá, em um momento você fantasiar alguma coisa. Uma coisa. Né? Agora, alimentar, sim, com certeza, constantemente, né? Aí já é diferente. Então, é por isso que precisa de uma conversa dentro do casal. Pra saber o que é traição pra você e o que não é. E essa conversa não pode acontecer depois do casamento. Não. E esse é um outro problema que as pessoas têm. Mas olha, pra mim, traição é se você faz isso aqui. Às vezes, pra você, é uma coisa que você não quer na sua vida. Entendeu? Então, você tem que ver o que é nível de comprometimento pra você. Sim. Olha, pra mim, traição é quando você acha alguém muito atraente, você tomar condutas que te afastem de acontecer uma traição. Por exemplo, se você acha alguém muito atraente, é traição? Tô perguntando pra você, no seu caso. Vamos supor que você acha um cara muito atraente, você está num relacionamento monogâmico, tá? Pra você é traição você ficar conversando com essa pessoa? Com certeza. Pra mim é. Pois pra é. mim é. Então, você vê assim, pra você aquilo rompe um contrato. Pra mim já seria alimentar, entende? Uma pois coisa é eu pensar mesmo ali, que o assunto não seja vinculado a estar com essa pessoa, você entende que sentir uma atração e conversar já é traição. Então, isso que precisa ser conversado pra você. Isso, os limites são os limites, né? E o que é saudável no seu relacionamento, o que não é. É só que as pessoas não conversam sobre isso. Não, com e certeza. aí você tem problemas. Aí a mulher fala assim, o que é isso? Tá conversando com essa pessoa? Eu falo assim, mas o que tem a conversar? Só que você sabe que existe uma atração ali, e você tá abrindo brecha. Porque o dia que você tiver brigado, e o dia que você estiver mal, o dia que a pessoa tiver bebido, né, que é o álcool, é outro assunto dentro dos casamentos. Aí você vai ter problemas. Tá? E doutor, traição é sempre uma falta de caráter ou pode ser um desvio de comportamento singular? Então vamos lá. Qualquer coisa que a gente fala sempre na psiquiatria não tem jeito, tá? No comportamento humano. Não existe sempre, tá? Não tem como. Você tem, na traição, um determinado momento há uma escolha consciente. Então a pessoa, em algum momento, ela fez um comportamento que é desviante. Nós não somos bicho. Tá? Então, assim, por mais que eu sinta raiva de alguém, eu nunca fui lá e, sei lá, peguei uma faca e matei alguém. Tá? Então, existe, dentro, a gente entende, existe a questão de livre-arbítrio, significa eu tenho uma escolha consciente para fazer. E aí, se você tomou uma determinada escolha, não dá para você culpar a biologia. Né? E houve comportamentos ali que são de responsabilidade, precisa ser assumida a responsabilidade. Um dos primeiros sinais de que o relacionamento não vai se recuperar de uma traição ou que ela vai ocorrer de novo é quando a pessoa tenta ficar explicando a traição como de responsabilidade de outra pessoa. Eu traí porque não estava tendo sexo em casa. Eu traí porque você fez isso comigo. Eu só traí porque você está sendo muito enjoado, muito enjoado. Se você está explicando o seu comportamento dessa forma, você não está assumindo a responsabilidade, ele vai se repetir. Isso é uma coisa clara. Tá? Agora, existem pessoas que cometem o ato de traição e querem se modificar o comportamento, que não tem uma necessidade patológica de enganar o outro, que não está querendo ludibriar a outra pessoa, na minha opinião, existem. Pessoas que tomaram decisões ruins e que querem mudar as decisões daqui para frente. E existem pessoas que, de forma sistemática, enganam outros e sentem prazer nisso. Aí é outro caso. Eu pergunto disso exatamente assim. A questão do caráter, ela vai muito além do casamento. Por exemplo, nós estamos falando aqui de valores e caráter. Se o senhor fosse abrir um empreendimento novo, sabendo que o sócio que você escolheu trai a esposa, o senhor contrataria essa pessoa? Continuaria um projeto desse? Porque se ele é capaz de trair a pessoa que ele dorme, ele faz qualquer coisa com qualquer um. Entendeu? Por isso que eu trago as questões do caráter e de valores. Isso começa muito cedo. Por exemplo, às vezes o pai tá em casa, aí chega uma pessoa com determinada cobrança e fala assim, fala que eu não tô em casa. Quer dizer, você tá alimentando ali desde o começo um comportamento de mentira. E a criança aprende isso muito cedo. A criança aprende a mentir muito cedo. Tem a ver com vários comportamentos que você vai aprendendo. Então, existem comportamentos que são reprodutivos, que são reproduzidos dessa forma. Você vai aprendendo esse tipo de coisa. Então, sim, quando a pessoa está mentindo costumeiramente, você vê que isso acontece com a esposa, isso acontece em outros contextos também. Então, eu tenho certeza que existe ali uma modus operandi da pessoa, que não há problema eu enganar alguém. Normalizar, né? Há uma normalização. Isso vai acontecer em outros contextos também, concordo com você.
Uhum. E pensando assim nas pessoas que estão assistindo, né, e esse tema tão interessante, as pessoas associam muito a traição com um quesito amor, né? Ah, a pessoa deixou de me amar, me traiu, então porque não me ama mais. Isso é verdade? É porque o amor acabou? Ou ele apenas está ali machucado, ou passando por uma tempestade? Inegavelmente, quando a pessoa trai, ela colocou o bem-estar próprio acima do outro. Porque em algum momento ali ela falou assim, é melhor a dor dela do que a minha. Certo? Ele podia ter a escolha de terminar o relacionamento ou de corrigir aquilo que estava errado. Então houve um ato de egoísmo significativo ali, né? E o egoísmo é o contrário do amor, é a antítese do amor. Agora, não quer dizer que a pessoa não ame a outra ou que não seja possível recuperar o relacionamento quando houve uma traição. Depende muito do caso, porque tem casos em que o relacionamento realmente deixou de existir e a pessoa tá junta por outros motivos. Porque dá trabalho de separar, porque tem medo dos filhos, porque tá com problema, não quer dividir as coisas da casa. Tem um monte de outras coisas que pode fazer as pessoas se manterem juntos. Não é unicamente o amor romântico. Tá? Agora, quando você tem uma queda do amor romântico, apenas alguns traem, também não são todos. Agora, quando isso acontece, precisa saber, existe uma vontade de recuperar esse amor romântico? De se apaixonar novamente, de estar junto novamente? Isso é possível. Tá? É possível a pessoa ter traições em que ela não se apaixona por outras pessoas, em que ela tem atividade sexual com outra. Agora, depende muito da forma como você vê a atividade sexual, né? Para as pessoas são muito diferentes, ou como que elas entendem isso. Agora, na maioria das vezes, a gente está num relacionamento monogâmico porque você quer que o sexo seja muito além do que a fricção de órgãos genitais. Você quer o carinho, você quer a entrega, você quer a confiança, você quer estar naquele momento com aquela pessoa de maneira integral. E aí, isso pode perder muito da graça quando você sabe que já aquilo não está sendo mantido das duas partes. É muito ruim. Então, é muito traumático. Hoje a gente sabe que existe uma forma de transtorno de estresse pós-traumático ligado à traição. Os comportamentos são os mesmos. A pessoa, ela descobre a traição e ela começa a ter pensamentos repetitivos de imagens da traição, imaginando traindo o outro. É muito difícil recuperar disso. Às vezes a gente tem que tratar com medicação, porque é uma forma de PTSD, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático de infidelidade. Então isso é muito grave, assim, é um processo muito difícil de se recuperar. O que a gente tem de estudos? Quando as pessoas fazem isso de forma sozinha, a chance de recuperar é menor do que fazendo ajuda junto com um profissional. E aí, quando você fala profissional, seria um psicoterapeuta, Um psicoterapeuta do casal. Agora, dentro disso também você precisa conhecer os valores do psicoterapeuta. Porque dependendo da pessoa, vai normalizar tudo, né? E aí você tem um problema, né? Por exemplo, a maioria das psicoterapias aumenta a chance de divórcio quando a pessoa faz psicoterapia individual. Você pode ver que as pessoas começam a ir em determinados psicólogos, e começam a alimentar comportamentos que são anti-casamento. Isso é muito comum. E a gente já tem essa evidência. Psicoterapia individual aumenta a chance de divórcio. Muita gente já me falou, eu tive que parar de ir no psicólogo, porque ele ficava me incentivando ao divórcio. Então você precisa entender também que existe uma relação entre as ideias daquela pessoa. É lógico que isso não seria o ideal, mas é o que acontece na prática. E a gente tem evidência disso. E o resultado da psicoterapia. Até porque o psicoterapeuta ele tem que te orientar em decisões e não te colocar naquele rumo. Olha, se você fez isso, o resultado é esse. Faça isso, o resultado é aquele. Mas essa influência é muito mais poderosa do que a gente imagina. Eu sou diretamente... A minha forma de ver o mundo impacta diretamente nos relacionamentos com os meus pacientes. Por mais que a gente queira achar que é uma coisa neutra, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Não. Então vá no terapeuta que você se identifica moralmente. Porque existe ali um relacionamento que vai alimentar comportamentos que podem ser contrários àquilo que você quer, dependendo da sua decisão. É porque eu vejo assim, eu fiz terapia de casal há muito tempo com o meu marido de hoje, né? E eu digo assim, sentar no banco de terapia com o seu cônjuge é buscar uma solução em conjunto, é colocar o nós na frente de muita coisa, né? No individual não que não funciona, que hoje a gente recebeu, né? A gente tá alta, graças a Deus, assim, e a gente faz as nossas terapias individuais. Mas eu digo assim, é olhar pro todo, né? Não no individual. Porque às vezes o casamento tá quebrado porque tem muito esse olhar no individual, né? E aí é sentar ali e resolver isso junto. Então eu acho muito rico. A probabilidade realmente de dar certo é maior do que no individual.
Na minha Muito visão, maior, no banco tá? de cá, né? Não quanto Agora profissional. você imagina o quanto que é perigoso vocês numa terapeuta que, é lógico que isso não é geral, né, gente? Tem Com terapeutas certeza. maravilhosos que vão estar muito bem preparados para poder te orientar, mesmo no individual, para não piorar aquela chance. Mas é Isso. muito fácil se vincular a alguém falando mal de outra pessoa. A gente chama isso de triangulação, isso é conhecido na psicologia há muito tempo. Então, uma forma do terapeuta se vincular com você é falar mal do seu marido, mesmo que você não perceba. Então, ele começa a questionar Aliança, coisas né? que fazem falar assim, não, é melhor eu cair fora. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você não quer. E as pessoas querem aliança, tá? Eu te falo, porque lá no escritório, assim, chega a pessoa lá, ela quer fazer aliança comigo, porque assim, vamos comigo pra gente destruir meu marido. Vamos comigo porque eu quero arrancar tudo da minha esposa, né? Eles querem aliança. Você faz intermediação, né? E aí você não Sim, pode cair nesse... lógico que não. Exatamente, o mesmo desafio do terapeuta. Uhum. E é tão fantástico o poder de manipulação de um terapeuta que tem caso que eu conheço a pessoa que foi em busca de uma terapia de casal, a terapeuta incentivou o divórcio e ficou com o marido. Nu! Aí é cara de novela. É cara de... Mas tem, viu? Esse chama, a gente conhece cada história. Assim. Eu conheci uma no escritório que o ex-marido ficou com a terapeuta. Nossa, gente, é muito doentio. É verdade. É uma Mas loucura. é super comum, porque é uma relação profissional, mas de extrema intimidade. E de transparência, né? Você realmente mostra quem você é pro terapeuta. Então, se esse terapeuta não tiver realmente um profissionalismo, ele abusa ali da confiança. Isso é literalmente um abuso, né? Assim, além de ser proibido por todos os códigos de ética existentes, é um abuso, né? Assim, você olhar para o paciente com qualquer olhar que não seja o de vulnerabilidade que aquela pessoa está se expondo é destruidor, assim, é inimaginável. O doutor, o senhor falou da questão do comportamento da pessoa que foi traída, né? Os comportamentos similares pós-traumático. Existe uma alteração no cérebro dessa pessoa? Tem alguma coisa nesse sentido específico? Necessariamente a pessoa que sofreu o trauma, ela vai ter um comportamento específico? Como é que Não necessariamente, né? A grande maioria das pessoas, elas reagem bem aos traumas. Então, acontece trauma na vida de todo mundo, a maioria se recupera. Mas existe um número considerável de pessoas que não conseguem esquecer a cena. Então, que já tem algum tipo de problema de ansiedade, ou uma tendência a ter problemas de ansiedade, e aquela cena não sai da cabeça, a cena da descoberta. Às vezes é a cena, ela lendo o WhatsApp do marido. Então, aquele momento grava na mente de uma maneira destrutiva. Ou tá tomando banho e fica lembrando, vai ter uma relação sexual com o esposo, com a esposa, fica imaginando com outra pessoa. Então, aconteceu recentemente com um casal, no caso eu atendo o marido, e ao descobrir ele não conseguia parar, então assim, ele já tinha decidido perdoar, era uma coisa que tinha acontecido há muito tempo, eles não estavam bem na época, então eles agora com o tratamento, eles estavam num melhor momento, por isso que a esposa resolveu falar sobre o que tinha acontecido, e no entanto ele não parava de lembrar disso, e aí ele chegou a tentar suicídio por conta disso, então pode ser muito grave. Não é a maioria. Não, apesar de ser sempre traumático, não é sempre que a pessoa desenvolve uma doença. Essas pessoas que desenvolvem um transtorno, isso está sendo estudado ainda, não é uma coisa reconhecida, por exemplo, no CID ou no DSM, mas você tem mudanças cerebrais. São as mesmas mudanças que acontecem em quem tem TEPT, mudanças em áreas que não desligam um determinado pensamento, ele fica circular. Então você tem sim algumas alterações reconhecidas, tá? Que podem marcar isso como um pensamento que não gira, que não para, como se fosse um pensamento de toque, parecido com toque. Fica looping. Fica um looping. E aí você precisa de usar medicações. Você pode usar medicações que podem ajudar com isso. A gente sabe que algumas medicações diminuem o impacto emocional de algumas memórias. Isso para a pessoa pode ser protetor. Que interessante, né? Embora isso não dispense a terapia. Que eu acho que é a principal ferramenta. Você até facilita o processo terapêutico. Porque o processo terapêutico, basicamente, é um processo em que você vai olhar para uma determinada memória e fazer uma ressignificação dela. E se você tem você consegue amenizar isso com a medicação, se ela consegue atuar ali, você tem uma resposta melhor da terapia. Por isso que o tratamento conjunto é indicado, né? E pensando nesse cenário, né? Aconteceu a traição. O casamento geralmente acaba? Como que são esses índices? A minoria acaba, por incrível que pareça. Pelo menos não imediatamente. Às vezes o relacionamento já terminou também, no sentido de não ter mais nenhum tipo de vínculo entre os dois, né? E as pessoas nem querem tentar, mas a maioria quer tentar novamente. E aí vai se machucando durante muito tempo ou se ajudando para poder melhorar. Tá? Algumas vezes, depois da traição, o relacionamento até melhora, porque as pessoas passam a olhar pro relacionamento. Tá? Mas mais de 50% decide ficar mais ou tentar mais depois. Eu não lembro do índice exato. Eu acho que é próximo de 80%. Tá? Tentam
ficar juntos depois. E tem diferença de homem e mulher? Porque uma vez eu vi um vídeo do Pedro Bial falando que homem gosta de ser traído, fica apaixonado. Isso não é verdade. Fica apaixonado, né? Mas assim, eu tô falando dele, não falando que eu concordo, não, gente. Não, entendi a Mozão, ó. Que gosta de mulher bandida. Falando amiga. assim, que ele fala, tem um vídeo dele falando, né, que homem quando é corno ali, apaixona. Qualquer Mas tem generalização. mas tem uma diferença, assim, de homem e mulher, assim, Qualquer generalização de homens e mulheres, ela não é verdadeira. Uhum. Tem todo tipo de homem, existe todo tipo de mulher, tá? Mas a diferença entre homens e mulheres em qualquer aspecto da psicologia é muito pequena. É muito menor do que as pessoas fazem propaganda na rede social, entendeu? Ah, a mulher é desse jeito, homem é desse jeito. Isso não existe tanto assim. Essa diferença é pequena. Agora, existe um comportamento maior do homem em relação a suicídio, né, quando é traído. Existe maior violência, né, na reação. E existe uma dificuldade muito grande de superar a traição sexual. E da mulher da traição emocional, né? Que é uma parte que isso é diferente. Em relação à dor, eu acho que, né, para a grande maioria das pessoas é muito doloroso. O processo de traição é assim, é muito triste de ver quando o paciente, né, né? é uma situação muito, muito dolorosa mesmo, né, que as pessoas vivem. Então, essa de gostar de ser traído é como se houvesse, assim, a maximização dessa figura de que, em alguns casos, ao ver que a pessoa está traindo, quer dizer, isso pode, ao ver que está perdendo alguma coisa, despertar alguns gatilhos ligados a comportamentos de manter aquela pessoa por perto, né? E aumentar ali a busca sexual, o interesse, baseado nisso. Então, é um dos comportamentos que podem justificar quando isso acontece. Não é a maioria. Mas, assim, só pegando também mais um gancho aí. E aquelas pessoas, por exemplo, que gostam de ver o parceiro com outra pessoa, isso tem a ver com, por exemplo, a gente tá falando aqui, né, do homem gostar de ser traído, né, que é uma frase inadequada. Existe o voyeurismo, né, que é a Isso. pessoa que sente prazer em ver o parceiro ou parceiro com outra pessoa. E aí, como que se explica isso? Porque não, né, para essa pessoa não é traição, aí já entra em outra... Porque É um tem fetiche, consenso, é um né? fetiche, é um fetiche sexual. Então isso é desenvolvido e aí tem várias teorias sobre por que isso acontece. Uma das coisas que a gente sabe que aumenta isso é o uso de pornografia. Então você acostuma tanto ver outras pessoas tendo relação sexual que você acaba tendo isso como uma forma preferencial. Quando a pessoa só consegue ter satisfação sexual por esse mecanismo, isso pode provocar sofrimento na pessoa ou no parceiro, a gente tem um transtorno sexual. Né? Então, se isso está provocando, porque eu tive um caso de uma mulher, por exemplo, que ela se sentia muito humilhada com esse desejo do marido. E ele só conseguia ter prazer quando ela ficava com outras pessoas. Ela não queria ficar com outras pessoas. Ela queria ficar com ele. Então, você vê que é um transtorno sexual nesse caso, porque você está causando sofrimento nas pessoas. E aí é um objeto de tratamento, a começar com a reimaginação e a reeducação do que é sentir-se sexualmente atraído, né? Então você tem que diminuir o estímulo ao sexo digital e solitário, para você conseguir ter uma recuperação do sistema de recompensa sexual. E doutor, dentro dos seus casos clínicos de atendimento, uma pessoa traída, ela consegue perdoar mais fácil se ela também já tiver traído, mesmo se não tiver sido descoberta? Ela descobriu a traição, teve aquele baque, mas aí ela fala, não, mas eu também já traí, só que ninguém sabe. Existe um perdão mais fácil dessa maneira? Eu não sei te dar um dado científico disso. Quando a pessoa já traiu, se é mais fácil. Às Olha, vezes pela recompensa, né? Mas assim, é um negócio assim, Uma a gente não vingança, consegue. né? Às vezes o sentimento de vingança. Ele fez, eu também já me vinguei. Ela fez, eu também já me vinguei com a outra e tá tudo certo. Olha, eu nunca vi um relacionamento melhorar na base de vingança. E nem de um relacionamento ficar melhor depois que as coisas estão quites no sentido de traição. Nunca vi isso acontecer. Nossa, é agora que eu traí e ela traiu, agora sim a gente pode continuar. Isso não é uma matemática que funciona assim em relacionamentos. Então, eu já vi pessoas que já traíram muito e quando foram traídas não conseguiram lidar com isso. Porque tem um olhar interno tão grande, se sente lá nas nuvens, ele pode tudo. E quando a mulher trai, vai, como que isso pode acontecer? Como assim? Tem alguém melhor que eu? E a pessoa não consegue se recuperar disso. Então, para mim, a recuperação não tem a ver com o fato de ter tido traição ou não. Tem muito a ver com o vínculo, se você consegue criar um novo vínculo de confiança. Pelo menos um relacionamento saudável, porque também se não for esse tipo de relacionamento, será que vale a pena? Tá num relacionamento de múltiplas traições, o cara pede perdão pela bilionésima vez. Vale a pena ficar? Quem decide é a pessoa.
Não sou eu que vou dar essa régua disso. Mas se ela quiser ficar sem uma nova traição, aí a gente tem um caminho que a gente sabe que precisa acontecer. E eu preciso avisar também quando não existe um comportamento da outra pessoa baseado nisso. Né? Já terminei relacionamentos, por exemplo. Uma vez eu fui fazer uma terapia de casal. Aí eu tenho um momento que depois eu atendo ele solitariamente. Né? Então, alguns minutos. E é justamente para fazer essa pergunta. E aí o cara falou assim, a hora que a mulher saiu, era a vez só dele falar, ele falou assim, é o seguinte, eu tô tendo um caso, eu não vou terminar. E eu falei, beleza, mas você quer continuar com a sua esposa? Você quer continuar com essa pessoa? Quero continuar com esse caso, mas quero fazer terapia de casal com a minha esposa. Mas ela não sabe, não pode saber. Chamei os dois e falei assim, olha, eu não faço terapia no caso de vocês. Eu não posso revelar pra ela por quê. Eu falei assim, não tem indicação, não consigo fazer. Pra mim, não tem como você Não ter faz sentido. qualquer recuperação, não tem jeito. Ele tá começando com a premissa do engano. Então, não tem jeito o negócio funcionar. Então, pra mim, tem a ver com como é que eu crio vínculos reais com aquela pessoa depois que houve uma traição. Isso é possível? É possível. É difícil? Muito. É doloroso? Muito. Desnecessário? Muito. E, infelizmente, uma coisa que acontece e que tem muito. E que o Instagram tá estimulando e que as pessoas... E agora as mulheres estão fazendo mais ainda. E a gente tem esse problema grave, para mim, na formação das famílias. Porque o resultado é criação com pais... A chance maior de ter pais separados, de você não ter famílias que estão se mantendo a longo prazo durante a criação dos filhos. Isso é um problema social significativo, na minha opinião. E aí, pensando agora na solução, né? Eu vi que tem vários vídeos seus, assim, falando assim, da importância de beijar na boca do marido todo dia, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que esse beijar ali todo dia é importante? O que significa isso, pensando nesse contexto, assim, de realmente desse vínculo afetivo? A solução de você ter menos traição e uma vida tanto sexual quanto emocional mais saudável com seu marido, com a sua esposa, é sempre você aprender mais sobre relacionamento e você ser capaz de se doar para outra pessoa de uma maneira mais completa. Então nós temos hoje muita informação boa e muita informação ruim. Muita coisa que não ajuda, muito red pill maluco na internet que tá sugerindo coisa que não tem nada, não melhora a vida de ninguém. Então esse é um dos problemas que a gente tem hoje, um empoderamento de pessoas que não têm informação e nem conhecimento para poder ajudar os outros nesse sentido. Então, se você quer melhorar seu relacionamento, comece a conhecer mais sobre isso. Por exemplo, o ato de beijar na boca, uma das coisas que nós temos a evidência muito melhor de que melhora relacionamentos. Quando você faz um beijo de língua, né, bitoca, beijo de língua mesmo, tem uma brincadeira, né? 6 segundos de beijo ali, né? No dia, o beijo de 6 segundos. A gente tem uma evidência de que isso melhora a ocitocina, isso melhora a sensação de ficar juntos, isso melhora os hormônios sexuais. Então, é um dos hábitos que mantém um relacionamento saudável. É o único? Não é o único, mas é um hábito importante. Agora, pode ter características do seu relacionamento em que isso não funciona bem. Né? Existem relacionamentos, por exemplo, que a esposa ou o esposo tem muita vergonha de beijar de língua na frente dos filhos. Então, você vai ter que criar outras formas de ter esse carinho, esse afeto. Mas é importante manter esse afeto. E é importante manter uma série de outras coisas. Então, o que a gente tem de comportamento que a gente sabe que funciona? Relacionamentos ligados à admiração e alimentar admiração pela outra pessoa. Isso quer dizer um treinamento próprio. Eu preciso ficar o tempo todo alimentando a minha admiração pela minha esposa e vice-versa. Eu tô fazendo o meu melhor daqui contando que ela tá fazendo o melhor dela lá. Então, alimentar isso, falar disso, falar para outra pessoa isso, as coisas que realmente se interessam, isso é um treinamento cerebral para você focar naquela pessoa que você tem. Como dizia a música do Lulu Santos, né? Que coisa boa se querer quem se tem. No segundo momento, você conseguir também, além de você admirar, você conseguir fazer tentativas de conexão mais frequentes com o esposo e com a esposa, reconhecer as tentativas de conexão dele e alimentá-las. Existe a necessidade de você aprender como resolver brigas e conflitos. Essa é a menor parte, a gente acha que é grande, mas mas é importante também você saber falar, você não colocar padrões de comunicação que vão provocar separação. Você tem que ajudar o outro a alimentar os sonhos dele, os sonhos dela. Então, o relacionamento precisa ser sobre uma doação do outro, saber cuidar do outro também, da necessidade emocional da outra pessoa, processar aquilo que aconteceu, dar voz para outra pessoa, então ela precisa ser capaz de influenciar na sua vida. Então, se você tem um relacionamento e você não aceita a opinião do outro, você não incorpora um pouco do outro nas decisões, você não está num relacionamento que vai ser saudável por muito tempo. A pessoa precisa fazer parte mesmo. Então, tem uma série de comportamentos que precisam ser alimentados. A gente precisa saber disso, precisa falar disso. Hoje, o papel os lugares onde isso mais tem treinamento são dentro das igrejas. Então, a atividade religiosa acaba que tem um papel na sociedade de mostrar alguns comportamentos que são saudáveis. Você Isso explica é útil. até a questão dos legendários, por exemplo?
Ixi, qual questão dos legendários? Me ajuda. Legendários que pega lá o grupo de homens, normalmente homens que traíram mulheres, que têm comportamentos desvirtuosos da questão familiar e se unem, sobe lá a montanha, grita lá o ru, ru, ru. Mas explica o que disso? Essa questão dos legendários, eles realmente estão trabalhando como uma igreja para ressignificar esse casamento? Eles têm Ixi. essa questão importante de tratamento, porque você mesmo falou mais Eu não cedo. conheço o método dos legendários. Uhum. Eu não acho que segue um método cientificamente comprovado. Isso. Tá? Definitivamente não é algo reconhecido por nenhum tipo de É uma terapeuta. comunidade mesmo. Pra mim é uma e baboseira. tem muitos padrões de culto. Né? Assim, sabe esses Isso. negócios padrão de culto? Existe um Pra interesse mim, comercial absurdo, né, gente? Pra mim, parece já Agora- aquelas coisas de pirâmide, que o povo, a bitolação em massa, todo mundo é manipulado. Um monte de homem bobo, que não sabe agora ser eu homem, não lá conheço. cortando lenha no meio do mato junto. Não conheço o método, não Eu- conheço o método. E acho muito provável de não ter um lastro científico muito significativo, porque todas as outras coisas que eles fazem não tem. Então, nunca estudei para poder falar com propriedade. Tá. E pensando no quesito dos filhos, né? Pensando num casamento que às vezes não tá ali, né, com toda essa adequação que você colocou aqui pra nós, no sentido, né, desse cuidado diário, dessa alimentar diariamente essa admiração, esse cuidado, a questão afetuosa. Os filhos são determinantes para um divórcio acontecer ou não? No sentido geral, assim. Muitas pessoas ficam no casamento pensando que é o melhor para os filhos. Tá? Esse é um dos motivos que as pessoas alegam ficar num relacionamento. Então, sim, quando a pessoa tem filhos, a chance de divórcio diminui, mesmo depois de uma traição. Ah, tá. Né? Porque ela acha que vai ser muito pior para as crianças. É um dos motivos que as pessoas alegam. Na minha opinião, o melhor para as crianças é um bom relacionamento. Uhum, Então, concordo. o que ajuda na criança? Crianças de pais separados têm problemas, tem um monte de coisa, um monte de evidência de que realmente tem uma performance pior, cognitiva, mais problemas externalizantes, aumento de risco de suicídio, tem uma série de prejuízos, tá? O que protege essas crianças? Não é um casamento ruim, é um modelo de casamento funcional. Então, pra gente ficar por conta dos filhos, significa ficar fazendo um bom relacionamento. Não é ficar por ficar. Não é ficar jogando na cara do outro o tempo todo algum problema. Com certeza. É a Até gente porque... ficar A num bom criança relacionamento. acompanha eu falo assim, isso, até né? porque num divórcio também, uma criança, né, a mãe tratada, o pai tratado, né, uma família que consegue manter ali, né, essa estrutura mesmo divorciada, ela pode ser totalmente feliz e adequada. Eu te falo pela minha filha. Né? Então, assim, eu me divorciei e busquei, né, que ela tivesse realmente uma saúde emocional adequada, né, manter um bom relacionamento com o pai dela, nesse sentido, para que ela não sofresse, né, situações nesse que você falou, né, que são iminentes, porque eu atendo também famílias assim quebradas, né? Uhum. E às vezes existem crianças hoje, eu te falo com propriedade, assim, que estão mais prejudicadas emocionalmente dentro de casamentos duradouros do que de pais separados. Então, eu acho que a premissa não é nem o divórcio ou não divórcio para essas crianças, né? Eu acho que é no sentido como esses pais estão lidando emocionalmente, até primeiro com eles mesmos, né? E depois com as crianças. Quando a gente vai Né? usar dados científicos, dentro de um artigo científico não existe um julgamento moral, se aquilo é correto, não é correto, tanto faz. Né? São dados assim, filhos de pais separados têm Mais propensão. 20% menos chance de chegar na faculdade, tem 50% mais chance de usar algum tipo de droga, né? 20% mais chance de sintomas depressivos. Sim. Então, assim, isso não isso olha para trás e fala assim, olha, existe uma causa comum aqui dessas pessoas. Isso não dita o destino do indivíduo. Isso. Nenhum estudo Com científico certeza. dita destino de indivíduo nenhum, é uma média. Tá? Agora, a gente precisa considerar o seguinte: o que é estar casado? É estar num bom relacionamento. Eu preciso oferecer um modelo de como tratar a minha esposa que seja útil para as minhas filhas saberem como devem ser tratadas. Elas precisam sentir um estranhamento quando um namorado tratá-las mal. Elas não podem se sentir confortáveis. É isso mesmo, é assim que um homem trata uma mulher. Então, ao tratar bem minha esposa, embora não seja o meu objetivo primário, eu estou protegendo as minhas filhas. Estou protegendo as minhas filhas dos relacionamentos delas. E é por isso também que a gente está tendo tantos problemas na infância e na adolescência, que eu achei que era o tema de hoje. Eu falei assim, se eu estudar, eu ia por aí. Era a ideia da gente chegar e falar assim, vamos olhar para as famílias. O que está acontecendo com os pais? Como é que tá o uso dos celulares dos pais? Então, você tá tendo problemas. Mas isso é bem real. A minha enteada uma vez me ligou e disse assim, Suelen, aconteceu isso com a minha colega de escola, a mãe e o pai lá, o padrasto tiveram uma briga horrorosa, nananã. E eu tô te ligando porque eu fiquei muito assustada, porque na nossa casa não tem isso. Foi a fala dela pra mim. E aí eu fiquei assim, né? Ela fez, tá, mas você tá bem e tal. Ela falou assim, mas eu levei muito susto, porque eu nunca vi isso na nossa casa.
Exatamente, ela precisa achar estranho mesmo. Isso, e aí... Pode normalizar. Na hora é que bom. você falou, assim, me veio essa fala dela assim, né? Ela já tem 18 Os meninos anos. precisam normalizar como é tratar uma mulher, como é ser tratado por uma Porque mulher. se ela já E tivesse as visto meninas, a mesma algo assim coisa. dentro de casa, com certeza ela ia olhar a situação da colega e falar assim, isso aqui, normal, né? Básico. Não ia sentir estranhamento. E isso. talvez ia sentir até que é normal. Grito, ofensa, bater. Então, o que é que a gente está normalizando? Então, nós temos vários problemas que a gente precisa trabalhar, né? E dentro dos meninos, por exemplo, um dos grandes desafios é o uso da pornografia. Eu tenho vários pacientes que foram expostos à pornografia com 7, 8 anos de idade, né? Por curiosidade. A pessoa clica num negócio do Google, né? E nós somos de uma geração que a gente entende mais que os nossos pais. Então, nossos pais não sabiam como bloquear isso. Agora, a gente sabe fazer isso com os nossos filhos. Estamos fazendo? Estamos tendo um comportamento, porque isso vai ditar todos os relacionamentos sexuais da pessoa ao longo da vida. Hoje a gente tem um índice aí de 98% dos homens já usaram pornografia em algum momento, 75% usam frequentemente pornografia. Muita coisa. Então é um índice muito alto. E mulheres? Em mulheres eu não sei a porcentagem exatamente, mas geralmente é cerca da metade da masculina. Mulher tem menos chance de ter o uso tão problemático, tão frequente, tão problemático. Então, o menino é exposto mais cedo e numa geração em que isso é infinito, gratuito e que está gerando problemas. É a primeira geração que tem mais disfunção sexual, os meninos, do que os mais velhos. Então, nós temos, pela primeira vez, pessoas com menos de 25 anos têm mais disfunção sexual do que pessoas com mais de 50. Por quê? Olha. Pornografia. É um problema sério. Só que também a gente não está lidando muito bem ainda com esse problema. Nós estamos começando a acordar para ele agora. E depois do aumento da velocidade da internet foi um problema que se agravou muito de forma muito significativa na nossa geração. Então, são uma série de desafios que a gente está tendo dentro das famílias e por isso que o índice de divórcio é tão alto. Agora, também tem muita gente feliz. Tem muita gente feliz nos relacionamentos. É preciso falar disso também, né? Não é só traição, não é só pessoas dando mal. A gente precisa mostrar modelos que funcionam. Olha, isso aqui tem funcionado para mim, isso aqui tem funcionado, tem um modelo que funciona. Isso aqui tem dado certo nesse meu relacionamento, e mostrar isso para as pessoas também. E é tão importante falar isso, doutor, inclusive assim, lá na mesa de tratamento, a terapia de casal e tudo mais, o senhor falou que 80% das pessoas traídas nem sempre terminam casamentos. E elas conseguem voltar a ser felizes? 30% consegue. 30%. 30% consegue. Que é a média aproximada dos relacionamentos. Muito felizes, tá? Porque apenas, se você for pegar, eu acho que é muito difícil ter mais do que 30% de casais que estão realmente se esforçando para ser felizes, tá? Aqueles que estão se esforçando, eles conseguem. A grande maioria consegue, tá? Então, não é um índice tão diferente, assim, da população geral. Certo? Então, tem pessoas que ficam ali, mais 30% que fica ali mais ou menos, momentos bons, momentos ruins, tem 30 pessoas 30% tá num relacionamento absolutamente ruim para as duas partes. Então, é um modelo aí que segue. Eu falo muito, né? Eu falo depois de muitos anos sentado com o Thiago em banco de terapia, eu falo, é uma escolha diária. É uma escolha diária querer estar junto e dar certo, tem que ser todo dia. Se fizer um dia, outro não, de vez em quando, não vai funcionar. Vai enfraquecendo, não tem jeito. Enfraquecendo, tem que ser todo dia. Tá bom. Bom, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira batendo papo, conversando. É sempre muito bom a gente receber orientações de um profissional com tanto gabarito, tão capacitado, com tanta experiência. Muito obrigada por ter vindo com a gente nesse tema tão legal. E tem um mimo do nosso programa, especialmente para o senhor. Bacana, pessoal. O necessaire do podcast Despachadas, feito pela nossa patrocinadora Chica Bordeaux. Isso. Nossa, que legal, bacana. E a gente leva e já divide com a esposa, né? Isso mesmo, já vai ficar feliz. Então dá pra esposa. Já apresentei. Muito bom. E é isso, pessoal. A gente encerra hoje mais um podcast Despachadas. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso projeto: Chica Bordeaux Acessórios, Globo Contábil, Porto Bank Consórcio, Patrícia Rezende, quem arruma os nossos cabelos, o Andy Silva, que está nos vestindo, e Geomática Perícias e Geoprocessamento. E fica ligado que já já vem mais despachadas por aí.